Olá, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Olha, hoje, 22 de maio de 2021, olha só, Dia do Abraço. Sinta-se abraçado, meu amigo Essecano. E você também, que ainda não é, por enquanto, também sinta-se abraçado. Estamos aqui, sábado, no ECK. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda dessa live especial do nosso maravilhoso ECK. Aliás, o tema é muito criativo hoje. Hoje nós vamos abordar a temática criatividade na divulgação espírita. Se liga aí, hein? Se liga. A capacidade espiritual, né, de construção, né, produção de algo original ou inédito, é conceituada como criatividade. Uma pessoa criativa é aquela que é curiosa, é proativa, é corajosa, que foge desses padrões convencionais, preocupando-se com o próximo e com um mundo melhor. E para tratar desse tema, teremos conosco um convidado para lá de criativo. Eu estou falando de Pedro Maravelli. Seja muito bem-vindo, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, Ale? Prazer estar aqui com vocês. Grato pelo convite. Olha, o prazer é todo meu. Você sabe que sinta-se em casa, tá? Tudo bem? Como é que você passou a semana? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo tranquilo. Então, na luta de sempre. Opa, legal. Ótimo. As atividades espíritas, sobretudo aquelas vinculadas à divulgação, ao estudo, à difusão dos princípios fundamentais espíritas e também espirituais, devem ser criativas? Eis a questão. E para debater juntamente com o nosso querido Pedro, nós teremos duas pessoas para lá de especiais e criativas. O homem da comunicação, Manuel Fernandes Neto. Muito bem-vindo, meu querido. Olá, Ale. Olá, Pedro. Maravilha estar aqui. Falar um pouco de criatividade. Manuel Comunicação Fernandes Neto. Esse é o homem da comunicação. Tudo tranquilo, não? Falar um pouco dessa criatividade que precisamos ter todos os dias. Falar um pouco de liberdade. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela essa oportunidade aqui, viu, Ale? O prazer é todo nosso em tê-los mais uma vez aqui conosco, né, abrilhantando o nosso debate aqui, e para se juntar ao nosso querido homem comunicação, olha só, nada mais, nada menos que ele, o nosso guapo, o nosso guru, comandante, Marcelo Henrique! Satisfação, Ale, Pedro, Neco, estarmos juntos para trabalhar esse tema tão bacana que já começou com criatividade, né? Você não viu nada, você não viu nada. O rime é burrico. Ótimo, muito obrigado vamos pela sua presença, viu? Muito obrigado. Boa noite proveitosa para todos. Olha só, e na nossa parte técnica, olha só, contamos com um super time, tá? O nosso querido Nelson, não sei se chegou ainda, se não chegou, o nosso querido Edson estará lá, e juntamente com eles, a nossa querida Cláudia Jerônimo, ela estará lá com a gente. Obrigado, viu, Nelson? O Nelson chegou, a Cláudia também está aí. Qualquer coisa, conte com eles aí. Feito? E claro, para comandar, para coordenar, teremos a nossa mestra peliana, a nossa dama de ferro, Kátia Pelle. Gente, como assim? Dama de ferro? Você viu? Ô, Alê, depois a gente conversa. Boa noite, olá! Olá! Eu já estava preocupado, Kátia. Cadê a Kátia? Isso foi uma armação nossa, né, Alê? Claro. Pegou direitinho. O meu briefing com a Ale já deu a
A Kátia é uma nova pecha, né, Kátia? Você viu? Eu não te contei tudo, Ale, eu não te contei tudo. Não, quando vamos conversar, Pedro, fica tranquilo, fica tranquilo. Será uma live reveladora, então, hein? Meu Deus! Seja muito bem-vindo aqui, aos nossos queridos convidados. São a primeira vez dos dois como participantes da live do ECK. Muito bom. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho para o nosso público aqui, que é seleto, do ECK. Vamos lá, eu vou começar aqui com o Pedro. Pedro, fala um pouquinho, quem é você na fila do pão? Bom, eu sou um trabalhador voluntário de uma casa espírita aqui em São Paulo, na capital, já há algum tempo. Orador, expositor, trabalhador de uma sala de passes. Como dizem lá, pau para toda obra, né? O soldado no quartel quer chumbo, então a gente está lá sempre disposto a tudo isso. E aí, recentemente, nós começamos aí, questão de quase 2 meses, a fazer uma assistência espiritual virtual, todas as quartas e quintas-feiras à noite, através do Google Meet. Então, aquelas pessoas que não estão conseguindo ir às casas espíritas, não está conseguindo ir à nossa especificamente, está tendo um pouco de alento, um pouco de carinho, através dessas janelinhas aqui que a gente está vendo agora. Muito bom. O Pedro, para quem não sabe, é comunicador também, é jornalista formado. Hoje trabalha na casa de câmbio, né? Alguma coisa assim, Pedro? Nós trabalhamos numa corretora de câmbio. Corretora de câmbio, muito Porque bom. a gente precisa trazer o pão e o leite para casa e o jornalismo já não traz tanto, né? É verdade, é verdade. E agora também quem vai se apresentar, é claro, o Ale é figurinha fácil, ele não precisa nem se apresentar, mas como é de praxe aqui, né, nós vamos pedir para que ele fale quem é ele na fila do pão. Vem cá, Ale. Não, o Ale é uma pessoa muito simples, de hábitos simples. Sou colaborador de um centro aqui, né, de vários, né, mas um deles, que é a minha sede, que é o Grupo de Estudos da Doutrina Erasto. Nós temos um trabalho grande, tanto na periferia quanto na parte doutrinária. E sou criador do Resenha Espírita, no qual vocês são parte integrante, são sócios, né, do nosso Resenha. E sempre gostei da comunicação, apesar que não sou comunicador, sou um fisioterapeuta, estou no meu consultório, falei agora. Mas, e é isso, sou um estudante da doutrina espírita. Gosto muito, gosto de estudar e sempre à frente. Maravilha. E já não estão sou começando... um comunicador, né? Imagina se fosse. Imagina se fosse. Exato, imagina. E assim, eu já estou recebendo vários elogios aqui, né? Tem gente perguntando se o pessoal aí, o Pedro, já recebeu um chute na canela minha, e por aí vai. Para vocês verem quanto a gente é amada, né? É assim que é, fazer o quê? Começa o bullying da criatividade desde sempre. Hoje o assunto é realmente, como bem falou a Alê, é bem instigante, é bem interessante, e nós vimos ao longo desses 1 ano e meio, essa parte no movimento espírita florescer não tão naturalmente para alguns grupos, para algumas pessoas, mas forçosamente pela questão da pandemia, que se virar nos 30 para levar a doutrina dos espíritos aonde quer que o vento carregue, né? Então é assim, estamos nos virando no 30. Mas será que estamos nos virando no 30, como Kardec fez na época? Porque, vamos combinar, né, gente? Kardec foi uma excelência em criatividade. Usou todos os meios de criatividade possível e de meios de comunicação possível. Portanto, comunicação, criatividade é intrinsecamente ligados, né? Nós sabemos disso. E para trazer aí à tona essa filosofia, essa ciência, que tem consequências morais. A criatividade, como bem disse o Alê, ela tem várias definições, ela é algo que nós temos como, ou é inato, e é um talento ao mesmo tempo. Tem pessoas que já nascem com a criatividade aflorada, basta sair do ventre da mãe que já sai brilhando, e outros
nem tanto, está ali, precisando ser desenvolvido o talento. A criatividade é um talento que pode ser desenvolvido por todos. Olha que legal. Isso é muito bom, por quê? Porque nós precisamos entender que quem faz ciência, quem faz filosofia, é um ser criativo? Será? É isso que a gente vai discutir também hoje, né, pessoal? Quem gostaria, aliás, quem gostaria não, eu vou convocar o primeiro a falar aqui para nós, o Neco. Vem, Neco, e aí, o que é que você traz para a gente? Olha, você acabou de falar tudo que eu tinha escrito aqui, não? Estava no meu script aqui falar sobre criatividade. É claro que é um talento inato, também a gente pode estar aprendendo a ser criativo, convivendo com pessoas criativas. Tá? O contrário de criatividade é um certo conservadorismo nas atitudes, nos formatos, em realizar. É claro que criatividade, você corre riscos, você está sempre correndo riscos se você deixa a sua criatividade aflorar sem nenhum tipo de controle. Eu acho bacana falar isso, porque às vezes nós somos tão criativos que vamos tendo ideias que não condizem com o público que você vai atingir. Por exemplo, você está lidando com o público, então você tem uma atitude que você acha que é muito criativa e aquele público, por mais que eles gostam depois de uma certa análise, eles vão se assustar naquele momento e tudo mais. E eu acho que o que vale mesmo é você estar atingindo aquele público. Qual que é o público? É o da Casa Espírita? É o público que nós temos na internet? Eu me preocupo muito o público que vai ser atingido. E uma outra coisa também, é aquele público que é inalcançável. Você consegue criar formatos para você atingir aquele público inalcançável? Eu lembro quando eu entrei na Sociedade Espírita Nova Era, vocês sabem muito bem, quando o espírita novo, ele está sempre com aquele entusiasmo de estar agindo. Era uma comemoração do Kardec, eu não lembro, era uma comemoração de aniversário do Kardec, e nós resolvemos fazer uma linha do tempo na parede do Centro Espírita. Tá? Nós tínhamos apoio de algumas pessoas, então nós queríamos fazer uma linha do tempo, e foi dentro do Centro Espírita mesmo, nós fizemos determinadas colagens, tá? Ano a ano, até os dias atuais, que tinha tudo que acontecia com o Espiritismo, e acompanhava tudo que acontecia no mundo em relação àquilo. Aquilo foi uma ideia simples, criativa, mas simples, mas aquilo dentro da Casa Espírita, poxa, o pessoal está lá fazendo colagem, vai estragar tudo. Então tinha palestra e as pessoas ficavam olhando antes da palestra e depois quando acabava a palestra. Então muitas pessoas na casa acharam aquilo um exagero. Grande parte da casa gostou bastante daquilo. Então, acabou atingindo esse público. É claro que você tem o público da Casa Espírita, o público da internet é diferente. Quando a gente vê pela experiência que nós temos, tá? Quando você está cuidando de um portal de espírita, e quem que você quer atingir? Né? Qual é a linha editorial que você quer seguir? Ao mesmo tempo, qual é a beleza, qual é o ritmo de conteúdo que você vai ter? É um outro aspecto. Ou quando você, por exemplo, está dentro da sala de aula, né? Eu dei aula nesse centro espírita que eu trabalho até hoje, 18 anos já. Eu dei aula durante 4, 5 anos para o grupo preparatório. E a gente sempre tinha que ter um formato inovador para esse grupo preparatório. Eu inventava muitas coisas, buscava referências e tudo mais. Uma coisa que eu guardo até hoje, que eu vou mostrar aqui, foi para mostrar que nós éramos um espírito, tá? Em cima de tudo. E sempre quando chegava um aluno novo, que grupo de preparatório, sempre tem alguém novo. Depois de 3 meses entra alguém. Depois de 4 meses entra alguém. Então, cada um que entrava pegava uma plaquinha, que era exatamente essa, que estava escrito: eu sou um espírito. E a pessoa se falava, meu nome é Manuel, a pessoa se apresentava. Então, ela falava, eu sou. Ela não entendia nada. Ela entrava na sala de aula, a gente já dava primeira aula a todo mundo, né? A pessoa assustadíssima com aquilo, pegava a plaquinha, eu sou um espírito, meu nome é tal, eu trabalho com tal, eu estou aqui para aprender por causa disso, né? Então, são pequenas coisas que a gente fazia naquele tempo, que eu parei de dar aula faz uns 4 ou 5 anos, quero retomar agora,
mas eu fiquei durante 4, 5 anos, então eu sempre penso em criatividade, eu sempre penso, amigos, Kátia, eu sempre penso no público que você vai atingir, né? Confesso para vocês que eu já corri mais riscos, né? Quando eu era mais novo, eu corria muito mais riscos. Hoje eu pondero o tempo inteiro para ver se vale a pena determinado caminho, se você não tem um outro caminho mais tranquilo para alcançar o público. Mas é um tema em aberto, né? Que eu estou aqui para aprender, para ouvir vocês e, na medida do possível, estar colaborando com vocês para a discussão. É isso. Nós não estamos te ouvindo, Kátia. Kátia. Som. Gente, espírito superior, vocês não escutam, que tristeza, viu? Que coisa mais triste, eu não vejo a hora disso acabar. Eu tô falando que a sua plaquinha tá fazendo o maior sucesso aqui nos comentários, viu, Neco? Depois você dá uma olhadinha. Tá muito boa essa sua plaquinha. Estão falando mal da minha plaquinha, não? Não, falando bem. Só uma pessoa... Senão eu chamo o Marcelo para me ajudar. O Marcelo falou, olha, você... O Marcelo falou, vamos participar de uma live. Eu falei, só se você for, para me proteger. Tá certo. Vamos lá. Pedro Maravelli, o que é que você tem a nos dizer a respeito da criatividade e espiritismo, no espiritismo, na divulgação espírita? Olha, Kátia e amigos, a gente está falando de uma doutrina que já vem lá de 1800 e tralalá, que está em alguns livros que a gente tem que considerar, que é a obra do Kardec, e a gente não pode fugir muito do que ela coloca para nós. Mas o que o Neco falou do público, a gente percebe que de uns tempos para cá, ele falou que não dá aula há 4, 5 anos, a gente que está envolvido com gente que chega à casa espírita para aprender sobre a doutrina, para conhecer a doutrina, a gente percebe que este público vem mudando ano após ano. São pessoas que chegam, inclusive, mais preparadas para fazerem perguntas para a gente, para indagarem a gente, para colocar-nos na parede em relação a determinados temas, a determinados rituais que eles acham que a doutrina tem, tabus que a doutrina tem, ou até mesmo dogmas que alguns expositores espíritas, oradores espíritas, mesmo sem querer, colocam para que as pessoas fiquem mais fixadas, né, mais coladinhas na doutrina, alguns colocam uns medinhos. Então, dentro disso, hoje a gente tem um público completamente diversificado, em termos de educação, em termos de etnias, em termos de religiosidade. Tem muitos de outros segmentos espiritualistas que vão nos procurar, inclusive para comparação, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu adorei a história da plaquinha, principalmente num curso preparatório, principalmente quando alguém chega, ali a gente tem que mostrar algo diferente. Tem que mostrar que... Eu coloquei essa figura do Kardec aqui, porque é a figura que talvez a gente mais conheça, que mais é divulgada, de um homem sisudo. Mas a gente percebe, e você disse no início da sua fala, o quanto ele foi criativo numa época em que ele não tinha muitas ferramentas para ser criativo. Você falou que eu sou comunicador. O ano passado eu tive a possibilidade de fazer 3 lives especialíssimas com o autor do livro Kardec, o Marcelo Souto Maior, com o diretor do filme, o Wagner Assis, do filme Kardec, e com o ator Leonardo Medeiros, que fez o Kardec na telona. E eles contaram todos essa ideia de passar um Kardec mais humano, mais voltado àquilo que todos nós somos. Um homem casado, que tinha na esposa uma grande companheira, uma grande ajudante na sua jornada, mas principalmente um homem, ainda que com um monte de problemas, um homem de bem com a vida. Um homem bem casado, um professor que gostava dos seus alunos. E neste ponto, eu acho que a criatividade que a gente pode pensar em relação a passar a doutrina é a passá-la da melhor maneira possível e principalmente da forma mais simples, da forma... A gente não tem que elitizar a doutrina, a gente não tem que colocá-la num patamar acima de qualquer outra ou de qualquer outro segmento. A criatividade maior nossa
é sermos simples. Quanto menos, melhor. Se nós entregarmos os 5 livros do Kardec, da decodificação, na mão de alguém e falar, vai lá e estuda, ele vai entender um pouco de tudo que está lá. Porque essa criatividade que o Kardec teve, a maior, na minha opinião, foi colocar tudo de uma forma fácil de entender. Não é fácil da gente praticar. Então, o público que a gente tem, principalmente numa live hoje, de um ano para cá, a gente entra na casa das pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e saber brincar com os sons que vazam, com o cachorro que late, com o gato que mia, com a criança que passa correndo, chamando pela mãe. Nessa hora, a gente tem que trocar a criatividade por um jogo de cintura. E isso acontece o tempo inteiro. Inclusive numa live como a que nós estamos fazendo, que tem o formato de uma visita à casa espírita, com a abertura de uma prece, com uma oratória. Nós hoje fazemos uma coisa inimaginável há tempos atrás. A gente aplica um passe, hoje, virtual, nas pessoas que estão em casa. Coisa que a gente não imaginava. E coisa que a gente conseguiu de uma forma, depois de muita luta, de muito empenho, e de mostrar que não tem perigo, que não tem nada demais. E essa criatividade vai custar, provavelmente, um emprego de muito passista numa casa espírita daqui para frente. Olha, a gente não precisa mais ficar fazendo aqueles movimentos que só fazem sentido e que só tem necessidade para quem está sentado ali à frente do médium doador, do médium passista. Pois é, você tocou num ponto muito importante. Vai acabar com o emprego de muita gente, vai trazer muita dissensão naquele pessoal das casas espíritas que estão muito fechado na formatação antiga do que é o espiritismo, do que é uma casa espírita. A pandemia veio e trouxe aí, vamos dizer, um tsunami. Não trouxe a pandemia, trouxe um tsunami nas casas espíritas com relação à nova modalidade, não só de atender aos assistidos que vão buscar o seu consolo, vão buscar a sua intenção de melhora, como também de levar o esclarecimento. Nós estávamos conversando a respeito disso um pouco antes de começarmos a nossa live, onde a gente falou muita gente reticente, principalmente na casa espírita onde nós trabalhamos, com os cursos online, quando, na verdade, não se perdeu alunos, se ganhou o mundo. Por quê? Nós tínhamos alunos que estavam saindo do Brasil, que estavam saindo do estado de São Paulo e que, infelizmente, iam ter que parar o estudo e para onde estavam indo não tinha no mesmo moldes, ou então com a mesma definição que nós temos aqui no Brasil, ou então na nossa própria cidade. E eles viram essa possibilidade e, em sabendo, se reinscreveram e estão aí do outro lado do mundo, do outro lado do planeta, fazendo e dando continuidade nos seus estudos, nas suas participações. Então, é assim, precisou de criatividade? É lógico, faz parte, mas tem que ser aquela criatividade com inteligência. E aí, por falar em criatividade com inteligência, eu vou chamar aqui o Alê, porque eu queria perguntar para ele da onde é que ele tirou essa capacidade de comunicação, já que ele é um fisioterapeuta. Olha só, gente, para você ver como criatividade não escolhe as pessoas nem a profissão. Em todas elas, a criatividade está. Chega aí, Alê, conta pra gente. Olha, primeiramente, né, é uma alegria estar com essa turma toda aí, ouvir o Neco, ouvir o Pedro, você, o Marcelo que sempre nos inspira aí, né, sempre aquele ouvidinho que está sempre ali disposto a nos ajudar. Sobre criatividade, na minha opinião, eu acho que ela é inerente a todos, tá? A todos. Para uns, por quê? Todos os dias, quando nós acordamos, né, nós renascemos para mais um dia. E com ele nós nos reinventamos, essa é a minha opinião, tá? Uns de maneira mais tímida, outros, né, de maneiras mais ousadas,
como o próprio Neco diz, correndo os riscos, uns menos riscos, outros mais riscos, mas todos se arriscam, na verdade, né? Uns de maneira negativa, outros de maneira positiva, então acho que naturalmente isso está em nós. Agora, para que isso, né, esteja muito claro, ela está em nós e ela é natural, porque nós estamos mergulhados na inexorável lei do progresso. Então, o progresso, ela só vai se dar mediante isso. Essa é a minha maneira de ver essa questão da criatividade. De alguma maneira, né, ela dá um sentido para a nossa existência, porque sem isso a gente não, sei lá, não teria o porquê, né? Então, a gente tem que se reinventar todos os dias. E essa questão de a gente estar criando no movimento espírita criatividade na divulgação, o Edson colocou até uma pergunta interessantíssima aí, né? Ele fala na questão do jovem, né? Não lembro como que é a pergunta direito que ele colocou, que para o jovem tem que ser alguma coisa mais criativa. Eu acho que não só para o jovem, para todos, tá? Isso, né? Para todos. Eu tiro base pelo nosso estudo lá, ó, para tratar com os jovens na casa espírita é necessário ser criativo. Não só com os jovens, para todos. Eu acho que todo encontro de reflexão, de tudo, a criatividade tem que estar presente. O Neco mostrou a plaquinha, uma coisa legal, simples, fácil, singela, mas que movimenta a turma, né? É interessantíssimo isso. O que eu tenho visto na prática? Só que também a criatividade, ela por si só também não basta. Por quê? Porque eu tenho acompanhado desde o início da pandemia, né, como a Kátia falou do sítio Tsunami, né? Muitas lives, claro, a gente respeita, muitas, tá? Cada um dá o que tem, eu sempre creio nisso, e não é com maldade que falo, mas muitas lives que às vezes querem ser muito, muito criativas e acabam derrapando muito na questão da coerência doutrinária. Então, isso é preocupante. Isso, ao meu ver, nós temos que nos atentar. Eu acho que o que vale é a quantidade ou não? Por que eu digo isso? Porque o Facebook, para quem está participando, né, às vezes a gente que lida com métricas, o Facebook, de um ano para cá, ele mudou frequentemente as suas métricas relacionadas às lives. Pode ver que uma live hoje no Facebook, né, eu falo pelo Facebook, eu gosto bastante do Facebook, ele, de uns 2 meses para cá, ele reduziu drasticamente os views, tá? Porque uma que ele vai começar a monetizar, né, essas lives, esses vídeos, e por outro lado também, porque houve essa enxurrada de live, e muita denúncia de grupos, a gente compartilhando e tudo mais, houve muita denúncia, e ele começou a cortar essas lives. Pode ver que o alcance de uma live, de um post, o post dá 10, 15 vezes mais do que uma live que você preparou durante toda uma semana para falar lá 1 hora, 1h30, para você ver que o Facebook ele não está muito preocupado com isso. Então, devido a essa enxurrada que levou essa política, segundo alguns que eu conheço que trabalham diretamente com o Facebook Brasil, ele falou que essa enxurrada levou o Facebook a tomar esse tipo de precaução. Então, isso também é uma coisa que nós temos que nos preocupar muito. Ser criativo, como fazer uma live, é legal? É muito legal, mas como que está essa live? Como que está a sua iluminação? Como é que está, como o Pedro falou, o seu som? Como é que está o conteúdo, né? Como o Kardec fala, não é a forma, é o fundo, mas tem que ser, para quem está comunicando, está expondo, eu tenho que ter essas preocupações, que são inerentes a todas as transmissões. Eu apanhei muito, e tem um detalhe, nunca ninguém me ensinou nada. Eu aprendi apanhando, e a gente apanha até hoje, e muito, né? Pouco não. Bastante. Vocês não têm noção, não, Pedro, vocês não têm noção, cara. A gente aprende e vai. Como que eu sei ler métrica? Como que eu sei avaliar uma live ou não? Apanhando, você vai apanhando daqui, apanhando dali, e vai lá, é assim, então tá, você vai, e assim vai caminhando. Agora, a criatividade, ela está em nós. Agora, nós temos que tomar muito cuidado para que lado a gente direciona essa criatividade. E falaram sobre o passe, aí o Pedro falou que muitos vão perder o passe, o emprego do passe. O passe é um setor do movimento espírita que é muito criativo.
Tem lugar que você senta, você coloca impõe as suas mãos, pô, o cara lá nada a ver, cara, o cara é fraco. Agora o Pedro vai lá, ele faz um monte de coisa, isso é criativo, né? Ele tá criativo, é criativo. Pô, não, eu vou lá no Pedro, cara, o Pedro é mais forte. Então, até que ponto essa criatividade está me levando, né, ser coerente com a doutrina cunhada por Kardec. Então, essas são questões que nós temos que levar em consideração hoje, ainda mais hoje, que essa enxurrada de lives que nós estamos vendo. Inclusive, uma pessoa, hoje mesmo, antes de entrar aqui, eu estava me aprontando, e a pessoa mandando mensagem, porque ela assistiu uma live ontem, de um cara aí sobre o Livro dos Espíritos, e ele disse e afirmou que tinha crianças no mundo espírita. Eu falei, pode ter, mas eu expliquei o porquê que pode ter. Mas o cara afirmou que há crianças no mundo espírita. Tá? E aí ela vem, então isso confunde muito as pessoas, e as pessoas começam a tomar isso como verdade. Pô, o cara tá lá, tá exposto, tá falando numa live, é direcionado a um centro espírita, então pô, o cara sabe tudo. Essa é a visão. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não basta só apenas ter a criatividade, nós temos que direcionar essa criatividade. Essa é a minha opinião. A Kátia está sem microfone de novo. Mas vamos lá. Marcelo, vem aqui com as suas considerações que você ganha mais. Nós estamos exatamente na encruzilhada entre essência e aparência. Nós temos muita coisa que aparenta ser espiritismo, que aparenta ser doutrina dos espíritos, mas na essência não é. E nós não estamos querendo aqui abrir um índex proibitório para dizer isso não é espiritismo. Aliás, porque o próprio codificador nos deu a possibilidade de fazermos esse filtro. Ele não estabeleceu que haveriam critérios rígidos para definir o que fosse ou o que não fosse espiritismo. Ele não criou, ao seu tempo, um catálogo, ele fez um catálogo racional para tratar da literatura espiritualista e espírita existente no seu tempo, mas ele não desaconselhou nenhum livro, nem desaconselhou nenhuma atividade. Eu, a boca pequena, tenho dito aos companheiros que me perguntam sobre a qualidade da produção espírita nesse momento da pandemia, que a pandemia nos obrigou a um reinvento. Nós precisamos nos reinventar. Para quê? Para nos adequarmos aos tempos novos, momentos difíceis que todos nós estamos atravessando. Mas, em contraponto, e aí vem o que eu converso à boca pequena, a pandemia amplificou a mediocridade. Porque antes a mediocridade ela estava restrita à casa espírita. A casa espírita que você que está me ouvindo frequenta. E que você, ao sentar na plateia de uma casa espírita, você faz um juízo crítico sobre aquele que está assumindo a tribuna para falar em nome do espiritismo. Alguém o convidou, alguém o credenciou, alguém o colocou naquela posição, não é verdade? Mas nós temos o compromisso, no momento em que assumimos qualquer atividade, eu estou apenas utilizando um recorte que é o da divulgação através da oratória, divulgação através da palestra doutrinária, da exposição doutrinária da casa espírita que você frequenta, da casa espírita onde você está envolvido. Então, você faz o juízo de valor. E muitas das vezes você se pergunta por que é que esse cidadão ou essa cidadã está nessa posição. Quem é que convidou? Quem é que disse que ela tinha condições de estar naquela posição? Isso acontece, então, agora na época das lives, na época da transmissão virtual, onde aquelas mesmas pessoas que já estão há 5, 10, 15, 20 anos fazendo palestra, sem se reciclarem, sem estarem embasados na fenomenologia e na fundamentação do espiritismo, agora estão falando não mais para 5, 10, 15, 20, 50 pessoas, estão falando para milhares. E aí o compromisso com o fundamento do espiritismo exorbita, exacerba. Então, não podemos apenas cuidar da aparência, estamos na rede mundial dos computadores, temos live, às vezes, num dia, 8, 10, 12, 15 lives ocorrendo durante o dia, às vezes ao mesmo tempo. Mas e a qualidade? E a
fundamentação e a essência dessa comunicação, que pode ser criativa. Eu posso aqui utilizar um cenário, eu posso utilizar recursos gráficos, eu posso utilizar recursos da própria comunicação virtual, como PowerPoint, etc. Mas e o conteúdo, como é que fica? Temos que estar também cientes de que o conteúdo tem uma grande, uma magistral importância na questão da divulgação do espiritismo. Muito bom. Muito interessante. Alguém quer fazer alguma colocação, algum complemento? Vamos lá, Neco. Microfone, Neco. Microfone, Neco. O Neco é do meu time, gente. Ele também é ser superior, entendeu? Então a gente precisa ter um pouco, né, de paciência. A gente fecha por causa do cachorro. E aí, quando o outro vai latir, tá fechado. O que eu vou colocar é uma coisa bem interessante, pegando o trem do Marcelo. A nossa casa espírita, logo quando começou a pandemia, ela começou a fazer palestra externa. Mas aí todo mundo começou a fazer palestra externa, nós liberamos o nosso Facebook, né? Acho que tem 5.800 seguidores para a federativa, divulgar também. Olha, a quantidade de palestra externa era muita. Aí fizemos uma reunião e nós mudamos na nossa casa espírita, que as palestras, elas são pelo Zoom, não são mais abertas. Quem quiser participar, participa. Se a Kátia quiser participar, ela participa. É aberta para quem quiser participar. Mas é num ambiente mais fechado, para 15 ou 20 pessoas, que fique alguma coisa mais tranquila, mais de acolhimento. O que estava acontecendo, por isso que eu estou pegando o trem do Marcelo, é que, na verdade, são pessoas que nunca deram palestra, então não tinham um formato de falar para o grande público. Certo. Existe um formato. Diferentemente, outros palestrantes da casa não queriam dar palestra, porque era muita palestra. Eu fui um caso desse. Na verdade, não vou dar palestra, porque você tem a cada segundo uma palestra. Você tem um público de duas pessoas assistindo. Tá? E aí conversaram, depois de algum tempo, e aí hoje nós fazemos todas as quintas-feiras, 19h30, no Zoom, fechado, e junta 25 pessoas. Né? O pessoal da Casa Espírita, mais alguns convidados, quem traz convidados, junta 25, 30 pessoas. Diferentemente, quando era aberta, que cada live tinha 1 ou 2 pessoas. Então, tem um acolhimento. Então, eu acho que as pessoas, elas também vão vendo, elas vão reparando tudo que está à disposição em termos de ferramentas, que você pode ser criativo, e depois elas vão formatando conforme aquilo que eles que acham que é bom para aquele espaço. Por exemplo, esse espaço do ECK que nós temos aqui, que a gente reúne sempre em torno de 40, de 30 a 50 pessoas aqui, a cada 15 dias. Isso é um formato fantástico que nós encontramos. A gente discute temas e tudo mais, que está ali. Quem é do grupo pode entrar. Quem não é do grupo não participa. Né? Então, cada casa espírita, cada grupo espírita de estudo, eles vão definindo aquilo ali. Eu só queria fazer mais uma colocação para deixar para vocês. Nós temos, por exemplo, dentro da sala de aula, eu acho que é um dos pilares mais importantes da casa espírita, é você ter um ensino doutrinário e você ter algo criativo, tá? Esse é o grande desafio, porque, na verdade, a pessoa não está obrigada, não vai num curso obrigado, vai porque quer. Então, ela tem que ser atraída por alguma coisa. Tá? Ali na nossa casa espírita, nós já conversamos sobre diversos formatos, tá? E aí, no preparatório, o formato sempre que sugeriam era de pergunta e resposta. Eu falei, não vou fazer pergunta e resposta, a pessoa até pode perguntar. Eu vou chegar, vou dar minha aula de uma forma mais criativa do momento, e se a pessoa depois quiser perguntar, porque senão fica naquele pergunta e resposta, e a gente sabe até pelo nosso grupo que as perguntas que surgem são perguntas que, às vezes, não tem nenhuma lógica daquilo que está sendo explicado. Então, além da palestra, nós temos a sala de aula e nós temos a atuação na internet, por meio dos nossos sites, dos grupos, dos sites. Tá? Então, eu deixo também essas colocações para os amigos também e a Kátia, eles estarem
colocando as suas visões. Sabe o que é interessante, Neco? O Kardec, ele tomava esse cuidado de abrir para o público certo cada palestra, cada sessão de estudo, cada sessão de evocação. Na sessão de evocação, não era aberto ao público. Eram pessoas que ele conhecia, que ele sabia da capacidade das pessoas. Então, essas pessoas ele convidava, ele deixava fazer parte. Agora, a palestra pública, essa sim, era aberto para quem quisesse participar, fazer perguntas, ouvir os questionamentos e ver do que se tratava o Espiritismo. Veja, desde lá do início já se fazia essa diferenciação. É o que ocorre hoje em dia. Você bem colocou aí, eu acho muito interessante. Um centro espírita, um núcleo espírita, ele deve fazer essas diferenciações e não transformar, por exemplo, um estudo doutrinário, algo aberto para onde todo mundo possa ver o que está rolando aí, porque vai virar uma balbúrdia, vai virar uma bagunça, não vai ter seriedade, porque vai entrar ali espíritas, não espíritas, anti-espíritas, inclusive inimigos dos espíritas e do espiritismo, podendo levar à bancarrota todo um projeto que poderia ser lindo. Então, é assim, é óbvio, a gente precisa ter um certo controle, precisa ter uma certa regra. Nosso grupo, o ECK, tem regras. Algumas pessoas, de vez em quando, entram, sapateiam, reclamam e saem batendo portas, né? Isso é muito comum. Dado alguns meses, a pessoa volta, pede para ingressar novamente, entende que a gente, enquanto civilização, precisamos de regras, de limites, e isso não quer dizer enfaixamento, engessamento, isso quer dizer tomar o cuidado com criatividade, inteligência do ambiente em que se está, né? Fala aí, Marcelo. É bem isso. E aí, tem pessoas que entram no ECK e começam a querer compartilhar as tais lives ou as tais palestras. Ah, mas é tão bonitinho. Ah, mas ele fala tão bem. E aí, minha gente, nós não temos tempo, né? Todos nós somos espíritas voluntários. Todos nós utilizamos as nossas habilidades lá fora para o nosso ganha-pão, e no espiritismo, o Alê, o Pedro, o Neco, a Kátia, o Marcelo, todos nós somos voluntários. Então, nós não temos tempo para ouvir 1h15 de live, de palestra que você está querendo colocar no ECK. E aí as pessoas acham que nós estamos fazendo censura prévia. Não, não é censura prévia. Se você quer divulgar a sua atividade, se você quer divulgar um determinado palestrante, entre em contato com os administradores do grupo, converse, celebre parcerias. Nós temos parcerias com diversos companheiros. O que nós não podemos é colocar qualquer tipo de conteúdo, porque nós temos um compromisso com a qualidade. E somos criativos, nós somos o único grupo no Facebook, e há milhares de grupos no Facebook que tratam do espiritismo, em que há um conjunto de regras que não são rígidas ao extremo, mas que estabelecem aquilo que nós chamamos um padrão doutrinário. Somos criativos onde tem que ser criativo e somos disciplinados onde tem que ser disciplinados. Buscar esse equilíbrio nesses pratos da balança nem sempre é fácil. Por quê? Porque nós lidamos com seres humanos, nós lidamos com espíritos. Então, a questão da compreensão recíproca tem que ser a tônica de todas as nossas atividades. Exatamente. Pedro? Eu queria voltar um pouco no tema da criatividade e na pergunta que falava se nós tínhamos que fazer um trabalho diferenciado para jovens, que o Alê acabou citando. A gente tem um exemplo de criatividade que é o Evangelho segundo o Espiritismo do Maurício de Souza para criancinhas, para as crianças pequenas. E lá, se a gente lê, tem um vocabulário, tem tudo voltado para crianças, mas sem ser infantil, sem infantilizar. Se nós vamos falar para os jovens, a gente não tem que entrar para falar com os jovens nas gírias, falando, ei, bro, tudo legal, bacana. A gente tem como passar o conteúdo da doutrina trazendo para a realidade do jovem. Então, a gente tem que ser, sim, criativo, entender qual é o público que a gente está, com qual o público que a gente está conversando, mas sem cair no ridículo.
sem querer falar com uma criança de forma infantil, sem querer falar com um jovem, se colocando às vezes no mesmo nível, no mesmo patamar, porque a gente está levando uma mensagem séria, a gente está levando uma mensagem que vai acompanhar aquela criança e aquele jovem por muito tempo. Pelo menos é essa a expectativa que nós temos quando nos colocamos à frente de um grupo de pessoas dispostas a nos ouvir. Aqui a gente tem que lembrar, a gente brinca muito, e aqui é outro bullying para cima da Kátia. A Kátia foi uma expositora de um curso de oratória e tinha uma série de problemas, viu? Eu vou contar para vocês que a bicha não era fácil, não. Mas que pontuava sempre para a gente esses pontos a serem seguidos. Os públicos que nós tínhamos como alvo e como falar para cada um deles. Inclusive num preparatório, como falou o Neco. Ali chegam pessoas que nunca ouviram falar, ou chegam pessoas apenas curiosas, ou pessoas que sofreram uma grande dor e vêm buscar uma explicação para alguma coisa. Então, a gente pode até tratar um ou outro de forma diferente, conversar com um ou outro de forma diferente, mas nunca deixar de lado a essência da doutrina, o que ela realmente fala, mas encontrando uma forma de falar. Aí a gente volta para as lives. É um público heterogêneo. Nós temos as lives nossas que nós fazemos, que estão sentados no sofá, a avó, a mãe, o pai e inclusive crianças. Então, os oradores que ficam lá apenas 15 minutos para conversar sobre um determinado tema, eles sabem que vai ter que conversar com todas essas faixas etárias. E que não adianta trazer termos muito ligados à doutrina e que só quem está na doutrina conhece para conversar. Tem que falar uma língua comum. Usar um termo que todo mundo possa entender. Se vai falar, por exemplo, aqui não é o caso, mas se vai falar de esplênico, ninguém sabe o que é esplênico. Então a gente tem que buscar adequar o nosso discurso, mas sem nunca desviar 1 milímetro da essência que a doutrina prega. Não tem achismo, não tem... Ser criativo não é ser inventivo no sentido de procurar se safar de determinadas situações. Nós temos que encontrar o melhor caminho de levar a mensagem da doutrina. Inclusive os achismos vindos de espíritos via mediunidade, né? Que são muito em grande escala na doutrina espírita. Bastou ter um livro psicografado que vai todo mundo atrás, como se aquilo fosse verdade pré-estabelecida. Então, os achismos dos seres humanos são os achismos dos espíritos desencarnados. Por quê? Porque ninguém, através da morte, se transforma, é catapultado para uma condição espiritual que não possua. Vai continuar dizendo as mesmas asneiras que disse enquanto era encarnado. Exatamente. Continuaremos a ser exatamente como somos agora. Então, podemos estar conversando aqui, Deus queira que não seja o momento, eu desencarnar e continuar conversando lá como se estivesse com vocês. Ao vivo não, Pedro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, está sendo gravado aqui. Então, é verdade. Então, a gente não quer que isso aconteça. Por isso, a gente tem que ter o cuidado. E você sabe, você tocou no assunto, Marcelo. Desculpa, Kátia, só para completar. Não, pode falar. Nas lives, com fundo de assistência espiritual virtual, por exemplo, a gente não tem aqueles que vão começar a ter passar mal e achar que estão sofrendo de uma manifestação, sabia? Isso não tem nas lives. Quando no atendimento presencial, a pessoa começa a ter lá uma vertigem, passar mal, tem alguém comigo, tem alguém querendo falar, tem alguém precisando de ajuda. Então, mas as lives o espírito dela mesmo. Nesse sentido, as lives ajudam muito a quem está conduzindo o tema, quem está conduzindo o assunto. Olha, pegando a fala do Pedro sobre a questão dos jovens, né, que ele citou, acho que é uma preocupação que eu tenho bastante. Eu trago isso para o centro de uma maneira geral, por isso que eu falei que não é só para o jovem, para todos. Vou justificar o porquê. Justamente por isso, por se tratar de um público heterogêneo, lá você vai falar para o Zé da esquina e vai falar para o doutor. Tá, se tem meia dúzia de doutor e a grande maioria é o Zé da esquina, com todo respeito, tá?
eu não posso elitizar essa fala. Claro que eu tenho que adequar, sim, a minha linguagem. Isso é ser criativo. Mas eu tenho também que atingir o maior número possível. Ou seja, a tribuna, no caso, né, das lives ou no caso das palestras, ela tem que atingir o maior número de pessoas possíveis. Se eu falo muito elitizado, isso eu não vou conseguir. E eu aprendi muito isso na prática. Vou dar um testemunho aqui nosso, né, daqui de Rio Preto. Nós temos um projeto muito grande assistencial, e lá o que coordena, ele fala que se as pessoas forem lá só para pegar o material, o legume, a cesta básica e tudo mais, ele fecha as portas e não tem nada. Mas ele queria algo, né, que o pessoal frequentasse espontaneamente. Então, nós iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos. Então, é uma coisa que foi uma experiência riquíssima. Por quê? Nós falamos, né, seguimos o Livro dos Espíritos, estudamos ele de uma maneira bem dinâmica, criativa, tá? Não é aquela coisa de, pergunta 1, tá, isso, tá. Não é assim. É uma maneira, a gente não segue muito, a gente pega por capítulos, por temas e vai colocando algo prático. Por quê? Lá tem 100, 150 pessoas, que são a média de público nosso, num recinto, onde nenhum é espírita. São protestantes, são católicos, são bandistas, são candomblessistas. Então, o que me levou, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora com esse público, com esse pessoal? Então, você tem que se virar nos 30. Muitas vezes é assim. Então, você tem que trazer recorte de noticiário, coisas que estão ligadas à comunidade, e transformar aquilo que, pegar o gancho, a opinião deles, e começar a puxar isso, como que a doutrina nos fala sobre aquilo. E aí, sim, a gente abre para uma discussão, e é uma coisa muito rica. Eu vou dar até falei para algumas pessoas já sobre isso, e tem uma senhora lá, ela tem problema na pele, então ela é enorme, alta, gorda, e ela é evangélica. E muito interessante que no culto dela, o pastor começou a falar do espiritismo e desceu a lenha. E ela, no impulso, levantou e falou assim, olha, pastor, você me desculpa, mas eu discordo. Professor, ele chama de professor lá não fala nada disso não, viu? O senhor está errado, não fala nada disso não, pelo contrário. E aí foi uma grande surpresa para todos nós, a gente riu muito, né, com a turma a respeito disso. Então, eu acho que a criatividade, sim, mas não se, como o Pedro disse, falar gíria, essas coisas, não. Mas de saber ouvi-los e de adequar a linguagem para eles. Eu acho que isso é de fundamental importância para qualquer setor do centro espírita, qualquer, não só para jovens, como colocou o Edson. Olha, vocês tocaram num ponto aí muito interessante. O Kardec, apesar de não ter formação filosófica em academia, em universidade, ele tinha um conhecimento da filosofia tremendo, porque, além do que, ele trouxe para o espiritismo diversos pontos filosóficos e desenvolveu-os também com grande sabedoria, e nem por isso ele se utilizou de termos técnicos filosóficos ou termos difíceis, muito pelo contrário. Apesar da grande maioria reclamar, dizer que o espiritismo é algo difícil de ser estudado, gente, não é. Porque a hora que você pega a filosofia clássica para poder entender o espiritismo, você vai ver que Kardec foi muito bonzinho, foi muito humano, muito chão, muito terra, para trazer alguns questionamentos de ordem filosófico muito profundo. E ele trouxe de maneira super mastigável, mastigada e de fácil entendimento. Então, veja a grandeza desse homem, e a gente ainda reclama. Agora, é lógico, todos os públicos devem ser agraciados, mas não porque nós queremos fazer prosélitos ou que nós queremos convertimentos. Não, nós queremos, o desejo de todo espírita deve ser primeiro o de se autoconhecer e se transformar através desse autoconhecimento. Isso é fato. Mas o segundo é levar o esclarecimento. E a gente faz isso
levando ao público o conhecimento doutrinário. E é aí que a gente precisa usar toda a criatividade, todo o material possível com a inteligência, como disse a Daiane agora há pouco, lá nos comentários, nós precisamos usar da inteligência, sim, juntamente com todo o material possível, mas sempre percebendo que nós precisamos estar de acordo, indo ao encontro, ao conteúdo. Podemos avançar? Devemos, mas sempre com a lógica, a razão e a ciência juntos. Senão, a coisa não avança, a coisa se fantasia, se cria ali todo um arcabouço em terra, em areia, movediça, onde a gente pode perder tudo aquilo que a gente vem conquistando de 1 ano e meio para cá, que foi um salto muito grande para alguns grupos. O nosso grupo é um grupo fechado, por exemplo. Nós temos aqui no ECK a intenção de levar o avanço para o conhecimento e o entendimento doutrinário, e não levar a água, o feijão cru para cozinhar, porque isso a gente espera que as pessoas já tenham conhecimento. Por isso, dessa diferenciação na hora de aceitar ou não um integrante. Pode vir um totalmente desconhecido do espiritismo e entrar no ECK? Pode. Mas, gente, raramente essa pessoa consegue ficar mais de 1 mês no grupo, porque está totalmente equivocado, com pouco conhecimento, que já obteve algum dia lá fora, totalmente deturpado, como disse o Marcelo, com fantasias de livros que vendem por aí como complemento doutrinário. Né? Kátia, vamos fazer um contraponto interessante a essa colocação do Alê e também com as colocações do Pedro. Foi feita uma pergunta pelo Irã Damasceno, que é exatamente a ideia da criatividade exportada em termos de doutrina dos espíritos. Kardec falou muito claramente nas suas obras de que o espiritismo deveria conservar sua filosofia, deveria se basear nos seus fundamentos, mas deveria encontrar todos os meios possíveis para popularizar o conhecimento espírita. E o Irã faz uma pergunta dizendo exatamente como é que nós podemos, ou se nós devemos aceitar convites para falar, por exemplo, nas empresas sobre espiritismo, né? Algum de nós sendo convidado, tá aí, ó, como levarmos palestras com temáticas espíritas nas empresas, visando informar sobre a importância do espiritualizar-se. Aí está a diferença, Irã. Eu já fui convidado a falar em universidade, eu já fui convidado a falar na Ordem dos Advogados, eu já fui convidado a falar em empresas, e eu nunca fiz preleção espírita. Eu nunca fui falar de doutrina espírita como se eu estivesse num centro espírita. Eu fui falar sobre espiritualidade, ou sobre espiritualização. Inclusive, uma vez eu fui convidado para falar sobre espiritualidade na velhice, porque eu tenho um livro escrito com um companheiro de academia do direito sobre o Estatuto do Idoso. Então, nós fomos convidados, eu fui convidado para falar sobre espiritualidade na idade madura. E aí, eu não fui falar de doutrina dos espíritos, mas na minha palestra estavam os elementos que estão presentes no arcabouço das obras de Kardec, que falam sobre a longevidade, que falam sobre o respeito ao idoso, que falam sobre aproveitar a experiência do idoso nas diversas atividades. Então, tudo isso precisa ser mensurado. E nós temos, sim, que aproveitar essa criatividade, aproveitar os espaços que nos são fornecidos, os convites que nos são feitos, para inserir aos poucos essas ideias transformadoras do espiritismo, sem precisar falar de princípios e fundamentos da doutrina espírita, como se estivéssemos dando uma aula, como se estivéssemos fazendo uma palestra, uma live para o público exclusivamente espírita. Dosar isso é também ser criativo. Oxa, é ser muito criativo, é sair do comum. Porque as pessoas aprenderam a se formatar, a construir uma palestra, entre parênteses, para público espírita ou religiosos que queiram conhecer a doutrina dos espíritos. Nós precisamos transformar essa visão, levar para a espiritualidade das pessoas fora do campo espírita, fora da religiosidade. Olha que interessante.
requer muito conhecimento, muita responsabilidade e muito tato. Agora, tem uma pergunta aqui do Edson que eu gostaria de fazer e eu gostaria que todos respondessem. Eu vou começar com você, Marcelo, que já está aí. Fica aí que depois eu vou fazer a escala. O Edson pergunta, uma pessoa que se apresenta como coach espírita, está sendo criativa? Se essa pessoa estiver fazendo um esquete de humor dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, sim. Nós mesmos, aqui no ECK, nós temos o nosso personagem jocoso chamado Kardec da Real. É alguém que tira onda das situações, mas aproveita as situações divertidas, jocosas, para colocar o fundamento espírita, para explicar dentro da formatação das obras de Kardec qual é a explicação para aquela situação que aparentemente é jocosa. Então, nós temos, inclusive, um companheiro nosso no movimento espírita que já se afirmou como coach espírita. Então, ele está assumindo uma formatação de um personagem, ele está chamando a atenção, e aí as pessoas vão dizer assim, o quê? Existe isso mesmo? Mas, na prática, coaching espírita é algo de outro planeta, né? Provavelmente um planeta primitivo, provavelmente obra de espíritos zombeteiros, porque ninguém vai utilizar o espiritismo para interferir na formação das pessoas diretamente como um coaching, né, empresarial, um coaching pedagógico, alguém que está ensinando o métier das atividades materiais existentes em diversos quadrantes da humanidade. Então, para mim, se apresentar como coach espírita falando seriamente, olha, é preciso ter muito cuidado. Muito bom. Neco, para você. Olha, eu acho que, na verdade, quem escolhe se mostrar assim, mesmo que seja por uma forma de atrair as pessoas, né, é uma escolha infeliz, eu acho, porque o próprio termo já caiu em desuso, o próprio termo já está sendo, de uma forma, todo mundo tira sarro desse termo, porque você tem coach de todo tipo, você tem essa função para tudo, né, todo mundo usa o mesmo termo, então são termos desgastados. A gente usa no jornalismo, né, quando a gente vai escolher um título, quando a gente vai escolher uma pauta. Não, isso aí já foi muito falado, precisa ter um outro enfoque, ou essa palavra já está muito usada, né? Então, eu não usaria, né? Se a pessoa usou em termos de atração, mesmo assim eu coloco eu tenho um certo o pé atrás, né? Se você entrar no site da Nova Era e fizer uma busca desse termo, não tem esse termo em lugar nenhum no site, onde o site que tem mais de 800 textos está 18 anos no ar, então você não existe esse termo, porque eu corto tudo, eu sou ali no site da Nova Era, o Marcelo é mais próximo, né? Eu levo com tanta rigidez como vocês levam no ECK, porque não é na verdade, um tipo de ditadura, né? Mas se você não levar com esse tipo de disciplina, vai se perder o estudo, né? Eu compreendo muito bem o que é feito no ECK, eu compreendo muito a mesma coisa que eu faço nos sites que eu sou editor, tem que levar com uma certa rigidez. Quero aproveitar aqui a fala rapidamente, né, essa iniciativa do Alê de estar levando rapidamente a doutrina dos espíritos, né, para as pessoas de outras religiões, é louvável. Rapidamente ele vai no mesmo sentido que o Marcelo falou nas empresas, só que em termos de espiritualidade. Isso é louvável, a gente leva. Por que é louvável? Porque, primeiro ponto, a pessoa, às vezes, estou querendo conhecer a doutrina espírita, ou vai presencialmente, ou entra agora numa live, 1h30 de um cara falando, olha, cara, eu não tenho saco, né? Não tenho saco de escutar o cara 1h30, você pega uma plataforma de palestra internacional, a TED, né? Que você tem palestras que falam de assuntos aprofundados, 6 minutos. Sim. 12 minutos. Nunca passa de 17 minutos. Nunca. Né? É diferente do nosso formato aqui, que nós estamos no bate-papo. Agora, numa palestra, você está falando o tempo inteiro aquilo ali,
Então, eu acho que é louvável o que o Alê faz, é louvável levar a espiritualidade para as empresas, a gente não pode perder essa oportunidade sempre que for convocados ou convidados para isso, né? Então, eu acho que, por exemplo, essa leveza, a gente tem que colocar tem que colocar essa leveza no trato dessa comunicação. Né? Coaching, pelo amor de Deus, não usaria, né? Eu não usaria, viu, Kátia? Certo. Pedro? Coach, se a gente for traduzir, ipsilíteris, é um treinador. Alguém pode treinar alguém a ser qualquer coisa, simplesmente só porque ele quer. Se a outra pessoa não quiser, não tem como. Se a outra pessoa não entender, não tem como. O Neco falou, o coach é um termo que nem se usa, agora se usa influenciador. Influenciador digital, influencer. Gente, a gente já está há alguns anos na doutrina. Inclusive, eu e o Neco, que temos cabelos brancos de forma precoce, quando chegarmos na maturidade, vamos querer o curso do Marcelo, né? Ô, Pedro, uma parte, por favor. Eu vi vídeo na internet, porque eu sempre venho para a live, todos me conhecem, de lição feita. Você de cabelo pretinho, penteadinho, fazendo entrevista. Que coisa maravilhosa! Então, isso era uma época que meu filho tinha vergonha que o pai tinha cabelos brancos e pedia para tingí-los. Mas já é de algum tempo. Então, voltando ao assunto do coach. A maioria de nós sabe o que é o espiritismo. A maioria de nós trabalha com o espiritismo já há algum tempo, como expositor, como orador, como divulgador da doutrina. Mas será que nós que já estamos esse tempo todo, a gente sabe exatamente o que é ser espírita? A gente tem noção exata do que é ser espírita? Cristão na acepção da palavra? Como é que a gente pode se denominar treinador ou influenciador de uma pessoa para fazer com que ela se torne espírita? Você, Kátia, citou há pouco a dificuldade que se é fazer uma pessoa se entender, se transformar internamente. É aquilo que você sempre fala, não é a tal da reforma íntima, é da reconstrução do ser. Isso não é fácil. E será que tem alguém que tem o segredo de ensinar alguém a fazer isso? Eu acho que essa pessoa que se denomina coach espírita está querendo levar vantagem, ou é muito ingênuo. É, boa. E aí, Alê? Olha, mediante, né, todos falaram aí, não tem muito o que acrescentar, mas eu acho que as pessoas têm uma grande necessidade de ter alguém ali espetando a pessoa, tá? O coaching, ele existiu no passado, eu concordo com o Neco, tá? Já está em desuso esse termo já. Um exemplo, o personal, como diz o nosso querido Marco Milani, aí, né? O personal spirit coaching, né? Que é isso vem do quê? Do personal training. Então, como eu sou da área também da educação física, né? Tem uma academia, há pessoas que necessitam de você estar ali do lado dela, falar, amigo, agora tem que fazer assim, desse jeito, de tal jeito, e assim, assim, assim. Só que, aí volta ao que o Pedro estava falando, depende muito da pessoa comprar isso ou não, ou seja, da vontade dela. Porque às vezes eu quero que você tenha um shape sarado, mas se você não tomar os cuidados com a alimentação, com o repouso, com o treino, com a suplementação, com dieta, você não vai obter isso. Só que tem pessoas que necessitam isso, mas o mais interessante do coaching, que ele propõe uma coisa até legal, né, de estimular a questão espiritual, de conduzir ao caminho da espiritualidade, legal. Só que isso aí é que nem aquela pessoa, tá? É que nem aquela pessoa que começa a fazer dieta. Ela vai no mega hipernutricionista, é o influencer, não sei, X lá, tem coaching para emagrecimento, vocês sabiam ou não? Tem. Primeiro, ele nem é formado em nutrição, nem em educação física, nem nada. Ele é formado em coaching, mas ele é coach da nutrição, tá? Mas ele faz de uma tal maneira com que a pessoa, né, vai eliminar os quilos desejados dela. Só que isso não acontece na prática.
A gente que trabalha, como no caso, estou falando de uma coisa que é palpável, que é mensurável, a gente vê isso na prática. Agora, o espiritual, é difícil a gente quantificar se a pessoa de fato está indo bem no caminho ou não, que depende dela, somente só dela. Então, para mim, essa questão do coach, com todo respeito àqueles que são, e assim o fazem, não é nem uma questão de criatividade, eu acho que ele está enganando a pessoa, para fins lucrativos. Muito bom. Tem a questão do personagem, como o Marcelo falou, enquanto personagem, enquanto sátira inteligente e criativa, ok, faz parte, mas para por aí. O que a gente precisa tomar muito cuidado é com a questão das pessoas quererem profissionalizar o movimento espírita. Isso é um perigo, isso não é criatividade, isso é mau uso, isso é conflito de interesse e não existe profissionalização do espírita. A gente precisa tomar muito cuidado com isso e tem ocorrido muito no movimento espírita. De novo, isso não é criatividade, isso beira o ridículo e beira a criminalidade, isso sim. Aliás, isso na teoria, Kátia, não tem, mas na prática observamos muito, hein? Isso a gente conhece até de uma maneira mais singela, tem oradores da nossa região aqui que vive antes, né, da pandemia, ele já utilizava os ganhos que ele tinha para dar palestras, tá, incorporado ao seu salário. E a gente tem, e depois eu te conto, tem, isso é fato comprovado. Ele ganhava para dar palestra? Não, ele ganhava, assim, no sentido de deslocamento. Vou te dar um exemplo, Neco. Eu vou dar palestra aí no seu centro. Um exemplo, seu centro está a 900 quilômetros, ida e volta da minha cidade. Tá. Olha, Neco, eu vou gastar de pedágio isso, até aí tudo bem, beleza. Só que o que ele acontecia? Eu já, vendo que já é tal data eu ia estar lá no seu centro, eu já ligava para a Kátia, para o Pedro, para o Marcelo, já combinava também um roteiro de palestras. Ou seja, você pagava os 900 quilômetros para mim e os pedágios, só que eu já estava o quê? Estava na cidade do Marcelo, já está pertinho de você já. Ou estava ou ia para o centro do Pedro, falou, Pedro, ó, é X para ir e voltar, é tal. Isso acontece. Então, são pequenas coisas, pequenas rotinas que a gente verifica muito nos centros espíritas. Você tem um caso, isso aqui é um caso já famoso aqui, todos sabem, que é a pessoa que é um palestrante espírita de grandes multidões e aproveita aquela própria audiência para depois trazer aqueles clientes para algo dele que ele só não cita em espiritismo. Mas é autoajuda, é orientação, é coach, é blá, 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 blá. E principalmente porque é completamente fora da área que ele atua. Ele não tem nem a vantagem da dúvida, de colocar dúvida. Se ele fosse um terapeuta, um psicanalista, ele podia até falar, mas eu não consigo evitar se alguém me procura. Não, são pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a área de atendimento às pessoas, né? Estão em áreas jurídicas, por exemplo, e acabam fazendo isso. Isso é uma coisa normal no espiritismo, e a Kátia colocou muito bem, é um tipo de profissionalização, não tem nada de criatividade, é um tipo de profissionalização, e o espiritismo, em algum momento, quando eu falo espiritismo, o movimento espírita vai ter que conversar sobre isso, não adianta, ele vai ter que enfrentar isso, vai ter que enfrentar essa realidade. Mas nós estamos na vanguarda da aula de psicologia, a freira não escreveu a série psicológica, então o que acontece na cabeça das pessoas e formata-se a ideia no seguinte sentido: não, somos espíritos, estamos em evolução, somos a somatória das experiências anteriores. E, pasmem,
Não, tem curso no mundo espiritual para preparar as pessoas para trazer determinados conhecimentos para a humanidade. É isso que a gente escuta no cenário espírita. Então, cada um pode, mesmo sendo um advogado, mesmo sendo um contador, um médico, falar de outras áreas, porque ele está trabalhando com a espiritualização do indivíduo e do planeta. Ora, conversa para boi dormir, né, gente? Criatividade tem limite. Eu sei que tipo de criatividade é essa. É a criatividade arrecadatória. Não tem outra explicação. Muitos utilizam a tribuna, né? Levando o consultório, não levando doutrina espírita. A gente vê muito isso. E daí, isso é o lance do dinheiro. Houve casos aqui na nossa região do cara, ao final, as pessoas iam cumprimentá-lo, claro, por educação e tudo mais, ele dava cartão. Cara... O outro vendia livro. É a sociedade do espetáculo, na verdade. E era médico. E aí, no consultório, ele empurrava o livro para a pessoa que ia lá consultar a especialidade médica dele. E as pessoas acham isso ético, e está tudo muito bom, porque ele está trabalhando ao mesmo tempo o corpo e o espírito. Ora, gente, conversa para boi dormir, onde é que nós vamos parar com isso? Vamos separar o que é de Deus e o que é de mamon. Vamos separar o que é espiritual e o que é material, porque se misturar tudo, vai virar esse samba doido que nós estamos vivendo atualmente, onde cada um acha que pode puxar a brasa para sua sardinha. E é como você falou, né, Marcelo, um pouco atrás, a gente não tem tempo para fazer determinadas coisas aí, como assistir lives intermináveis, porque a gente é voluntário, a gente não faz bico. Né? A gente não está ali fazendo um bico, querendo ter um suplemento para a nossa renda, seja ela qual for, né? Então é uma linha muito tênue. A gente fala em regras, nem vocês falam... Desculpa, vocês falam em regras como o DCK e tal. Às vezes, para a gente ser criativo, às vezes, para a gente mudar também o tom de uma palestra, o tom de uma oratória, como bem lembrou no chat o Douglas Burlina, a gente bate de frente com direções das casas espíritas que não estão preparadas para aceitar determinadas formas de abordagem diferentes, embora o orador, o expositor, não saia do tema, não saia da doutrina. Então, tem que ter criatividade, inclusive aí para lidar com as pessoas que são... A gente tem que entender que são responsáveis por uma casa espírita, né? E essas mesmas pessoas... Perdão, Kátia. Essas mesmas pessoas que acham tudo isso normal, aí você tem uma ideia dentro da casa espírita ou dentro de outros ambientes, outros grupos, que é um pouquinho mais criativas. Isso não pode. Isso não pode. Mas normalizam tudo que tem ali. Então, eu acho que já foi dito no grupo ali, já foi dito nos nossos encontros, o nosso trabalho é realmente de formiguinha. É a gente estar falando, é a gente estar entrando nos ambientes, usando a racionalidade, como a Kátia falou, para explicar realmente, seja num curso na Casa Espírita, seja numa explanação que nem do Alê, porque é muito fácil o discurso religioso, porque é um discurso de acolhimento. Mas se for só esse discurso de acolhimento, sem mostrar o que o Kardec, o Espiritismo tem de fato, fica uma coisa vazia, as pessoas ficam paradas naquilo ali. O que a gente já estudou, fica parado naquele tipo de moral heterônima, que é assim que tem que ser, entendeu? De que quando a pessoa pensa por si mesmo, todos nós sabemos disso, a pessoa caminha mais, e isso acontece, eu vejo ali nos comentários, ali no ECK, de muitas pessoas, Marcelo, Kátia, muitas pessoas falam isso. Cara, eu estou aqui no ECK, eu não pensava dessa maneira, e agora já estou fazendo de uma outra forma, e está dando resultado. Isso dentro das casas espíritas, dentro da sua relação com os familiares. É verdade. Olha, nós temos uma pergunta aqui dirigida ao nosso querido Alê, e eu vou colocar, foi do Irã Damasceno, e ele pergunta, Alê, o espiritismo para você é ou deveria ser aeróbio ou anaeróbio, filosoficamente falando? Olha, é interessante essa pergunta. Mas, olha, obrigado, viu?
Obrigado pela pergunta, interessantíssima. Primeiro, a gente tem que definir, né, para o nosso público aí o que é ser aeróbio ou anaeróbio, né? O aeróbio é quando a gente tem na fisiologia, a gente, né, caracteriza muito bem isso. Na fisiologia, os exercícios aeróbicos, né, são aqueles que utilizam oxigênio como a produção primária de energias para os músculos. Já os anaeróbios, né, eles usam glicogênio, né? O que diferencia um de outro? O anaeróbio que usa o glicogênio, o carbo, ele tem uma intensidade alta, só que a duração é muito curta. Então, eu já descartaria isso, no meu caso, o espiritismo. O espiritismo, para mim, é aeróbio, ou seja, eu utilizo o oxigênio como fonte de energia, só que a longa duração dele, o estímulo, né, é moderado, leve, mas a duração é muito longa. Então, Irã, eu vou ficar com o aeróbio. Para mim, seria ele. Estamos em constante... Que é o estudo, hein? Hã? Que é o estudo. Isso, né? Que é uma quarta série forte, né? Vem com termos técnicos aí, fazer o quê? Esses professores de educação física, esses fisiologistas aí que se entendam. Irã? Agora, nas tuas palestras, tu pode dizer que o espiritismo é aeróbio. Aeróbio, é. Vamos lá. Manuel, o Juan diz assim, infelizmente o uso da racionalidade nos discursos não tem sido levado em conta. Há confrades totalmente refratários a uma observação mais crítica, seja do movimento espírita ou seja da atualidade. É verdade, Juan. Infelizmente, como o Pedro também disse, ter que lidar com esse pessoal que está engessado no movimento espírita dos anos 50, está sendo um trabalho de criatividade enorme. Nós vimos algumas federativas, algumas uniões, como, por exemplo, a USE, quebrar com essa heteronomia das federativas e trazer um refrigério na forma de lidar com essas questões. Ainda temos muito a avançar. E a gente faz isso com inteligência, com o uso da lógica e da razão junto com a criatividade. Inventou-se um jargão no movimento espírita. Quando eu comecei, ele já era o discurso top. E eu comecei a ser espírita em 1981. A crítica é instrumento das trevas. Para evitar que fosse feita qualquer observação em relação à conduta, não a conduta pessoal que você tem na sua casa, com a sua família, nos seus negócios, não, a conduta dentro do movimento espírita. Então não pode criticar, porque ninguém tem autoridade moral para criticar nada. E isso foi se reproduzindo e ainda está em evidência passados mais de 40 anos. Pois eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo e participando dessa nossa live que o ECK é um grupo excessivamente crítico, no sentido de abrir os olhos, de fazer a crítica pontual e construtiva, mostrar qual é a diferença entre os elementos, o que é doutrinariamente adequado e o que não é. Não que nós estejamos aqui julgando pessoas, instituições, autores espirituais, médiuns, literaturas, nada disso. Mas é essencialmente tarefa do espírita que gosta de dizer, enche a boca para dizer, é uma doutrina lógica e racional. E aí não tem crítica na doutrina lógica e racional? Aí é pura incoerência. Se eu não posso exercer a minha crítica consciente sobre o que eu estou enxergando, sobre o que chega nas minhas mãos, o que é que eu estou fazendo na doutrina dos espíritos? É melhor eu me vincular a uma religião dogmática, a uma religião fisiologista, porque aí eu não vou discutir nada, está tudo pronto e acabado, hermeticamente fechado, é uma roupa que você veste e vira cristão, vira crente de uma hora para outra. O espiritismo não é isso. A esposa do... a esposa do Capo está dizendo que as pessoas confundem a crítica com o ataque, é aí que reside o problema. É isso mesmo, Júlia. É bem por aí. Não conseguir despessoalizar o combate, a crítica com a ideia. Não sabe fazer essa diferença.
Pode falar, Ale. Não, só, acho que a Júlia já até falou. O problema da crítica, Marcelo e demais amigos, é que o pessoal leva para o lado individual, pessoal. E às vezes não é isso que a gente está. Ah, mas fulano, mas quem é você? Olha, conhece-se as árvores pelos frutos. Não, tudo bem, concordo. Mas o problema, não estou falando estou falando do texto. Mas as pessoas não entendem isso, não entendem. Eles levam para o lado pessoal. E não vá pensar você que é só em determinadas obras de certos médiuns famosos. Não, isso é para qualquer um. Eu tenho uma... Pode falar. Eu tenho uma prática, justamente por causa disso, né? Sempre quando eu quero falar alguma coisa, tá? Eu falo em palestra. Falo para todo mundo. Quando eu estou na casa espírita e eu quero falar alguma coisa, eu pego um trecho, eu pego algo da doutrina dos espíritos e falo em palestra. Eu não falo direto, porque vai vir aquele velho discurso, né, que não pode crítica, aquela coisa. Eu falo em palestra. Aquilo ali. Eu falo na sala de aula. Por exemplo, quando eu estou na sala de aula, eu sigo a minha linha na sala de aula e a minha resposta são as aulas sempre cheias de aluno. E eles voltam, toda semana estão todos ali sentados, né? E as pessoas... É essa a resposta que a gente tem que dar. Com as nossas atitudes, são essas as respostas que a gente tem que dar para essas pessoas. Porque não adianta você falar, porque vai vir aquele... ser espírita, vocês sabem muito bem que você, às vezes, faz uma reunião de diretoria, combina-se tudo ali. Depois de 2 meses, você volta na mesma reunião, nada aconteceu. Nada aconteceu. Quem é de casa espírita sabe. Então, depois de um tempo, você vai anotando, eu estou anotando aqui para saber o que não vai acontecer. Né? Não, o que não vai acontecer. E não acontece. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, né, têm esse costume de reunião e agem pouco para acontecer. Se não tiver uma pessoa que pegue aquele assunto e leve para frente e cobre resultado, não acontece. Se ficar só na assembleia, não acontece. Muito bem, pessoal, estamos chegando nos nossos minutos finais. O assunto, vocês viram como rendeu? Por quê? Porque o espírita e ele tem aflorado a parte criativa dele, principalmente no que concerne a filosofia. O nosso amigo Juan Souza Neto trouxe uma frase belíssima para a gente encerrar essa minha parte aqui na conversa. Depois eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais, onde ele lembra que o espiritismo, sendo filosofia, prescinde do debate e da crítica, da discussão, do exercício do contraditório. É a parte da maiêutica socrática, é sensacional, muito bem lembrado. Então, agora, com vocês, as considerações finais aqui, e eu vou chamar aquele que hoje veio representando o Marcelo e a Kátia ao mesmo tempo, o Alê. Olha, é muito bom estar aqui, sabe? Admiro muito esse grupo e é sabido por todos. É um prazer fazer parte desse grupo, estar aqui falando sobre criatividade. O Pedro não conhecia ainda, o Manuel, o Neco já conhecia. Então é muito bom estar entre amigos, falando de doutrina espírita, livre para falar o que quer, para poder criticar, para poder debater. Eu acho que isso enriquece muito. E sobre a criatividade, eu gostaria só de falar uma coisa. Muitos esperam ter muitas ferramentas adequadas para poder fomentar algo criativo. Não. Trabalhe com o que você tenha, faça o que você pode, na medida do seu possível, mas sempre muito bem alicerçado nas obras fundamentais. Isso é fundamental para a nossa divulgação espírita, ao meu ver. Ao longo da caminhada, você vai aprimorando as ferramentas, incrementando coisas, mas você nunca pode destoar dessa coerência doutrinária. Isso eu tenho comigo. Obrigado, Ale. Vai lá para a nossa salinha do chá. Ok. Já. Agora vamos com Neco. Você é sempre gratificante estar participando dessas lives, né, do ECK. O ECK procuro colaborar cada vez mais com o grupo. É um grupo criativo na sua essência. Marcelo, Kátia e todos
todos que participam ali da sua administração. Vou na linha que o Alê falou, que é no sentido das pessoas fazerem um pouco a cada dia, levando a filosofia, a racionalidade do Kardec, em palavras simples. Às vezes a pessoa fica usando esse jargão mesmo, que não é criativa, ou na casa espírita, não, passa para aquele ali, que aquele é criativo, né? E deixa o outro, né, sem receber nenhum tipo de missão, vamos chamar assim, de tarefa para fazer determinada coisa. Eu acho que cada um pode fazer um pouco, sim, como a Alê disse. Eu acho que cada um pode fazer um pouco nas suas leituras, nas suas reflexões, dentro dos seus grupos espíritas, né, com a certeza que a doutrina dos espíritas, dos espíritos, é algo muito maior do que aquilo que é apresentado nas nossas casas espíritas. As nossas casas espíritas são importantes. Ela faz um papel importante de acolhimento e consolo em relação a muitas pessoas que necessitam. A partir de então, quando a pessoa já está melhor e já está frequentando a casa, tem que ser oferecido a essa pessoa uma forma de pensar autônoma, independente, porque senão ela vai voltar daquele estágio novamente, várias vezes, vai voltar para o passe, vai voltar para a conversa fraterna o tempo inteiro. Não existe mágica, existe ela se transformar. A parte religiosa, e vocês me conhecem, não sou uma pessoa que tem um discurso radical em relação a isso, é importante para a pessoa quando chega na casa espírita. Depois, ela precisa receber algo a mais, porque senão ela não sai daquela toada de sofrimento, de dor e de recuperação, sofrimento, dor e recuperação. Tem que falar muito em Kardec na sua essência. E isso, na verdade, é uma forma de criatividade. Não existe forma maior do que a gente utilizar o Kardec na sua essência. Muito obrigado a todos, né, de eu ter participado dessa live com vocês. Tá bom? Obrigada, Neco. Vai lá. Segue aí, Pedro. Vou lá. Quero agradecer vocês pelo convite. Há muito que eu namorava participar de uma live com vocês do ECK. Eu só ficava esperando o convite da Kátia, porque tinha que partir dela, não mais do que ninguém. Mas fiquei muito feliz quando ela entrou em contato comigo semanas atrás. Foi muito prazeroso conhecê-los aqui na nossa conversa. E voltando à criatividade, como disse o Manuel, a gente tem que acolher, a gente tem que fazer com que a pessoa se sinta amparada, se sinta abraçada, se sinta confortável, mas nós temos que ser criativos também ao mostrarmos com sinceridade para ela que nós, numa casa espírita, num oratório espírita, num trabalho espírita, não vamos fazer nada por ela. Ela é que acabará fazendo por si mesma. Ela não encontrará ninguém lá, embora que muita gente querendo ajudá-la, ninguém fará nada por ela. Ela fará por si mesma. Boa. Essa é a parte mais importante e talvez mais criativa que nós possamos ser em relação a mostrar efetivamente para aquela pessoa que o que ela procura, que o que ela busca está nela mesma. Muito obrigado a vocês, foi um prazer. Como dizem por aí, de forma jocosa, mas não é no meu caso, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Obrigada, Pedro. Vai lá para nossa salinha, espera a gente lá. Você vai tomar um chá. Não é o Ayahuasca lá, não sei o nome daquilo, mas é um chá. Fala, Marcelão. Então, que agradável, né? Que coisa boa a gente poder discutir com esse nível de qualidade e sem perder a nossa característica de humanidade, né? O Pedro abriu a sua fala inicialmente falando da humanidade presente no filme Kardec, a história por trás do nome. E nós precisamos resgatar essa humanidade, né? Para podermos sermos acolhedores. E o acolhedor não quer dizer que nós vamos ser tristes, macambuzos, como a gente diz aqui em Florianópolis. Muito pelo contrário. O Edson fez um comentário, sabe, Kátia? Falando do meu cabelo, que o meu cabelo está arrepiado a lá Wolverine hoje. É porque hoje à tarde eu estava consertando
o vilão preferido do meu filho, que é o Coringa, que tinha caído o braço, então estava consertando, aí fui mexer nos outros vilões também, aí encontrei os heróis, e aí eu me inspirei para botar esse cabelo criativo para essa live criativa. Dizer que na semana passada nós tivemos um exemplo claro de criatividade quando o Facebook nos derrubou ao final da live, não foi possível fazer essas considerações finais. E a Kátia, com toda a criatividade que lhe é peculiar, e por isso ela ocupa essa função tão importante no nosso grupo, nas nossas tarefas, ela teve um estalo e disse, vamos fazer gravado. Cada um que estava na live faz aí uma gravação de até 3 minutos e depois eu edito, vai ficar como se fosse a mesma coisa. E foi. Né? Então, aproveitar a criatividade para sair da adversidade, para sair da dificuldade. E é isso que nós, espíritos encarnados e espíritas, fazemos todos os dias. Nos viramos nos 30, utilizamos da criatividade, que é esse recurso valioso que a criação divina nos deu, para sair das dificuldades e ser criativos e progredir espiritualmente. A você que esteve conosco, o nosso muito obrigado pela sua participação, pela sua energia, pela sua criatividade, e esperamos você em breve em mais uma live do ECK. Tchau. Eu não vou falar tchau com o Marcelo, porque ele já está careca e cabeludo e descabelado de saber que ele vai para a sala do chá. Gente, super valeu, muito obrigado pela participação, é muito, muito, muito gratificante a gente ver as participações nos comentários, isso é sensacional. Hoje nós tivemos participações de gente nova no nosso grupo, espero que continuem, que participem e que se esbanjem no grande conteúdo que tem aqui no nosso grupo ECK. Beijão para todo mundo e até a próxima. Tchau!